Bom dia! Hoje nós iremos iniciar nossa aula de História, tá bom? Mas antes da gente iniciar a nossa aula de História, eu queria saber com vocês como está o andamento do projeto da Estante Mágica. E aí, vocês estão fazendo esse projeto que é a história que vocês irão contar, a história que vocês irão deixar para outras pessoas que irão ler esses livros, ou até mesmo vocês que irão ter nas mãos esse livro todo feito, todo ilustrado por vocês, né? Além do mais, esse projeto é nota de literatura e de artes. Lembrando que essa nota vale para a terceira e quarta etapa, então não deixe de fazer. Se você ainda não começou, ainda dá tempo. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, mas eu sei que já tem muitos alunos aí fazendo, mandando foto para tia ver como tá, e eu estou dando minha opinião, estão me pedindo ajuda, e eu espero que você também, que está aí do outro lado da telinha, Bruno, Samuel, Estela, todos vocês que acompanham as aulas e que também estão fazendo esse projeto, vocês também possam conseguir ter uma boa nota, fazer tudo conforme a tia solicitou, tá bom? Mas a gente vai começar a nossa aula de História. Na aula passada a gente aprendeu um pouco sobre a cultura africana, né? E hoje eu vou fazer uma correção sobre uma atividade que eu deixei na página 74. E em seguida nós iremos fazer a atividade de hoje. Bom, a página 74, ela foi feita para casa, certo? Só que vamos fazer o seguinte, eu não vou corrigir. Então, na página 75, que é a atividade que nós iremos corrigir, pelo fato de se tratar de uma pesquisa, nós iremos fazer a questão 4, tá? Circule no mapa abaixo as cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. A gente viu que quando os escravos, né, que vinha naquele navio lotado de negros, quando eles chegavam aqui no Brasil, eles desembarcavam em um porto, né? O porto é um lugar específico onde os navios ficam. E quando eles desembarcavam em alguns portos, os portos principais do Brasil antigamente, que eram São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então, se você marcou essas opções aí, se você circulou no mapa, ó, você acertou. Se não, marque aí, tá bom? Porque os portos é São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Vamos agora para a questão 5. Agora, depois de aprender onde ficavam os portos que recebiam os negros, descreva como era e onde localizava o porto seguro dos escravos fugidos, chamado Quilombo dos Palmares, né? Onde é que o quilombo era localizado? Ele era localizado em Alagoas, né? Era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo que precisavam. Então, o quilombo era um lugar agradável para os negros africanos, porque eram para lá que eles iam para fugir dos seus senhores, que eram as pessoas que eram donos, certo? Porque naquele tempo escravos pertenciam a brancos, tá? Então eles fugiam de seus donos para que eles pudessem ter uma vida digna, sem apanhar, sem passar fome. Então tudo que eles precisavam comer, eles plantavam. Lá no quilombo era um lugar feliz para eles, né? Então você pode colocar assim, localizado em Alagoas, Quilombo dos Palmares era um local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo que se precisava. Você pode colocar dessa maneira ou de uma maneira diferente, no entanto que toque nesses pontos. Meus amores, vamos agora para a questão 6 e a gente finaliza a página 75. Pesquise livros e na internet como viviam os escravos na senzala e descreva abaixo. Gente, como é que eles viviam na senzala, certo? Eles se alimentavam de sobras de comida, por exemplo. Os escravos, eles trabalhavam desde a colheita, né, desde a plantação, plantando, colhendo, na mineração. Os escravos trabalhavam com coisas pesadas mesmo, assim, carregando quilos e quilos de açúcar de batata nas costas.
hortas, como também trabalhavam fazendo comida, no caso das mulheres, né? Então, o que sobrava dessas refeições eram dados para os escravos, era sobra mesmo. Sabe quando sobra uma comida, você junta tudo e volta para o cachorro? Era assim que funcionava com os escravos. E às vezes nem sobrava. E às vezes o que sobrava não era nem um arroz, não era nem um feijão, não. Era um pedaço de ossos, certo? E ali eles iam comendo e se alimentando. Então, eles se alimentavam de restos, de sobras de comida. Suas roupas eram feitas de saco. E os homens dormiam separados das mulheres e crianças, tá bom? Era assim que era a vida na senzala. Eles comiam mal, não dormiam com as suas mulheres nem com as crianças, e também eles se vestiam mal, né? Roupas feitas de saco. Deu para entender que a época da escravidão foi uma época muito ruim para essas pessoas. Muitas pessoas sofreram, e até hoje a gente está lutando pelos direitos dos negros. Por quê? Porque antes os negros não eram respeitados, né? Eles eram desvalorizados por conta da sua cor. E hoje existe uma coisa chamada racismo. O racismo é o ato de discriminar uma pessoa que tem a pele negra. Sempre que uma pessoa ela é maltratada, ela é desvalorizada, ela é excluída pela sua cor de pele, significa que aquela pessoa está sofrendo racismo, e racismo é crime. Quem pratica racismo pode ir parar na cadeia, tá bom? Por isso a gente sempre tem que respeitar o outro, não só por medo de ir para a cadeia, não, porque todos nós somos iguais. A nossa cor é a nossa cor, não fala sobre quem somos. Nós devemos respeitar e manter os valores, tá? Depois a tia vai falar um pouco para vocês, quando estiver se aproximando do Dia da Consciência Negra, a gente vai falar bem mais sobre os negros, certo? E sobre essa data tão importante que é para o nosso país. Então agora a gente vai para a página 76, tá? Eu vou até apagar aqui. Nós já fizemos a correção da página 74. Nós vamos iniciar agora um novo conteúdo, falando sobre a cultura africana. Vamos falar agora sobre a cultura indígena, tá? Então vamos fazer a leitura de 6. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos estranharam-se muito, suas culturas eram muito diferentes. Atualmente só sabemos que algo sobre os indígenas que habitavam no Brasil foi dito por Pero Vaz de Caminha. Então, o que foi que o texto falou aqui? Tudo que a gente sabe sobre os índios naquela época foi dito por Pero Vaz de Caminha, que era um homem que escrevia cartas para Portugal, né? Então ele veio num momento para explorar o nosso território brasileiro, viu os índios e fez uma carta falando o que tinha aqui na nossa terra, como eram esses homens e essas mulheres indígenas. E aí na carta ele descrevia tudo, tá? Então, ele era um escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, como eu falei, e nessa carta ele relatava os costumes, a cultura, como eles se vestiam, como eles se pintavam, o que é que eles utilizavam para comer. Aí continuando, nas aldeias indígenas não existia distinção de classe social ou cor, todos tinham direitos iguais. Quando uma tribo caçava, distribuía o resultado da caça com todos. O único critério de divisão que existia era sexo e idade, tá? As mulheres eram responsáveis pela comida, as crianças pela colheita e pelo plantio, e os homens ficavam encarregados de realizar os trabalhos mais pesados como a caça e a pesca. Na tribo indígena sempre foi assim. Então, se uma pessoa da tribo indígena, um índio, ele fosse para a mata caçar e trouxesse um porco, por exemplo, ou ele fosse para o mar e trouxesse um peixe muito grande, ele dividia aquele peixe com todas as pessoas da tribo. Mas se a comida tivesse assim, uma quantidade pequena que não desse para todos se alimentarem, ele não ia comer não, a prioridade ia ser para os idosos e para as crianças e mulheres, certo? Então lá as coisas eram divididas dessas formas, todo mundo se ajudava e todo mundo vivia em harmonia.
chegaram, viram que eles tinham um hábito totalmente diferente dos deles, né? Porque lá em Portugal, né, no continente europeu, era tudo muito diferente. As roupas eram muito bem cobertas e com muitos enfeites e detalhes, e mangas bufantes, e homens usavam calças assim, também bem coladas e batas. Então, quando eles se depararam com a forma que os índios se vestiam, eles ficaram escandalizados, porque os índios andavam seminus, eles só cobriam algumas partes íntimas, de fato, mas para eles era muito normal viver daquela maneira. Até porque aqui no Brasil sempre foi quente, né? E lá em Portugal sempre foi muito frio. Então, os índios não tinham necessidade de se cobrir tanto. Mas, quando eles chegaram aqui, eles quiseram ensinar esses índios a viver de uma maneira diferente, a usar roupas, certo? A comer certas comidas, a praticar de ritos católicos, que é a religião própria, não própria, mas era uma religião que predominava em Portugal naquele tempo, lá em 1500, lá no século XV, tá bom? Então, a gente já falou aqui sobre os hábitos indígenas, eles caçavam, eles dançavam, eles ficavam juntos, viviam em ocas, eles se protegiam, cuidavam uns dos outros. Agora vamos falar um pouco mais. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham líderes da tribo, que eram o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas das regiões que habita. Então, tem o pajé e o cacique, certo? São dois líderes, tá? É como se você estivesse indo para a igreja. Tem o pastor, tem o bispo, ou então tem o padre, né? Tem o ministro. Na tribo indígena, os líderes eram o pajé e o cacique. Só que o pajé, ele era como se fosse um sacerdote curandeiro, ele era responsável em curar as pessoas. E o cacique também era um chefe que orientava os indígenas. O pajé era o curadeiro e o cacique também ajudava esse pajé. Nas horas em que não estavam cultivando e caçando, produziam objetos como artesanais, cestas, flechas, pedras. Então eles confeccionavam canoa, arcos e flechas, tá? Tudo isso quando eles estavam em tempo livre. Nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam nos rios, sentavam-se para ouvir histórias dos mais velhos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca, da agricultura e do milho, amendoim, feijão, batata doce, mandioca. Tudo isso que nós comemos hoje, nós só comemos porque os índios eles já cultivavam lá no século XV, tá? E aí, a gente falando de comida, a gente vai falar um pouco mais sobre a herança indígena. O que é a herança? É o que os índios trouxeram, não é que trouxeram, porque eles sempre moravam aqui, sempre moraram e ainda moram, foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, mas o que nós temos hoje na nossa cultura que é graças a esses índios, de antigamente? Deixa eu ver aqui, nós herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Enfim, né? Então, através de todos esses costumes que permaneceram ao longo dos anos, nós ainda temos alguns costumes indígenas. Na alimentação, a gente tem o quê? Nós preparamos bolos, beiju, bebidas, comidas de milho, como canjica e pamonha, que são culturas que começaram a ser feitas, né, por conta dos índios. Comemos banana, palmito, mandioca, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho. Todas essas comidas que a gente come, os índios também comiam. Foram eles que começaram a prática de cultivar essas frutas aí, tá? Quem não gosta de uma banana, de um caju, né? Da macaxeira frita, da macaxeira cozida? Pois é, nós hoje só temos a prática de cultivar a macaxeira graças aos indígenas, tá? Então vamos agora na medicina. Na medicina, conhecemos e fazemos algumas plantas medicinais para curar doença, né? Os chás. Quem nunca tomou um chazinho? Sua mãe com certeza já fez um chá de cidreira, de capim santo. Pois é,
O ato de fazer chá é uma prática totalmente indígena. Os africanos também faziam, né? Como a gente viu na aula passada, eles usavam as ervas como uma prática para curar. Por isso que eram chamadas de ervas medicinais. Mas os índios também tinham esse costume. No nosso vocabulário, existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas dão nome a cidades, rios, alimentos e animais e pessoas. Por exemplo, arara, Iguatemi. Você sabia que Iguatemi é uma palavra indígena quando vocês falam assim, vamos ao shopping Iguatemi? Pois é, a palavra Iguatemi é do vocabulário indígena. Samambaia, Pindorama, Ubiratã, Jacaré, Peca, Iraquita, Ibirapitanga, tudo isso são palavras indígenas. Na arte, aprendemos a arte das cestarias, de tecer redes e esteiras, bem como a fabricação de utensílios e cerâmicas. As cerimônias indígenas são rituais de extrema importância. Em dias de comemorações, pintam o corpo com a tinta encontrada na natureza, especificamente extraída da semente da planta urucum. Vocês já viram aqueles índios com pinturas vermelhas no rosto? Pois é, aquela tinta usada para o rosto é uma tinta extraída da semente urucum. Eles pisam a semente, extraem a tinta e usam para pintura. Aquela pintura é como se fosse a maquiagem das índias, tá? Então, liberam esse caldo vermelho e elas se enfeitam para ficar bem bonita. Essas e muitas outras contribuições indígenas favoreceram a formação cultural do povo brasileiro. Hoje o Brasil é considerado pluricultural, ou seja, um país com muitas culturas de riqueza especial. Infelizmente não se sabe exatamente quantos indígenas existem no Brasil, mas estima-se que eram aproximadamente 4,5 milhões na época da chegada dos europeus. Então, haviam 4,5 milhões de índios aqui no Brasil, lá em 1500, no século XV. Hoje a gente não tem mais essa quantidade, mas era uma população enorme de índios, pessoas que viviam totalmente ligadas à natureza, cuidando uns dos outros, preservando, né? Tudo que eles comiam era... Então, né? O Brasil, ele é pluricultural, como o texto fala, porque tem muitas culturas. Gente, se o nosso povo é formado pela miscigenação, pela mistura entre portugueses, africanos e índios, holandeses também, espanhóis e muitas outras culturas que vieram para o Brasil no século XV, XVI, XVII. Então, nosso Brasil, nosso país tem muitas culturas, porque cada país tem a sua forma de viver, de se vestir, de se alimentar. Por isso que ele é pluricultural, tá bom? Então, tem coisas que nós fazemos, comemos e festas que nós celebramos que são de origem portuguesas, como, por exemplo, a festa junina, ela proveio também de Portugal, o carnaval, né? A gente também pode atribuir a festa junina como herança indígena, porque os índios, eles celebravam no mês de julho a época da colheita, que era a colheita do milho, e por isso que até hoje em dia a gente festeja esse mês. Então tem muitas outras festas que são heranças culturais, comidas também, roupas, tá? E é por isso que o nosso Brasil, ele é rico nessa cultura aí. Mas, como nós ainda não terminamos a nossa aula, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês na página 7 e 8, para que vocês possam fixar esse conteúdo, tá bom? Vocês irão responder essas questões aí que o livro traz, a questão 1, o item A, B e o item C, tá bom? Então vocês façam aí a questão 7 e 8 e em seguida a questão 7 e 9, tá? Meus amores, eu me despeço aqui de vocês, desejando bons estudos. Qualquer dúvida, releia esse texto, que todas as dúvidas vocês irão encontrar nesse texto, todas as respostas para dúvidas de vocês, tá? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.